nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Na presença de Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 13. Por favor, abra sua Bíblia no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 4 pessoas comigo agora. Escreve seu pedido de oração, seu comentário. Escreve em nome de Jesus e crendo que Deus há de nos honrar e abençoar em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 13. A Vanilda Farias está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Vanilda Farias. Quem mais está aqui, pessoal? Lembrando que pelo YouTube você também pode escrever os comentários. As pessoas estão ainda se adaptando com essa nova plataforma. Então, todo domingo de manhã será pelo YouTube o nosso culto, e pela noite será, em nome de Jesus, pelo Facebook. Vamos então ler as Escrituras no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 13. Olha só o que diz as Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 13. E tendo saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E a Bíblia fala aqui: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E diz mais: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha o que, gente? Terra profunda. Versículo de número meia dúzia. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha o que, gente? Raiz. Olha o versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã a respeito essa parábola do semeador. O semeador é Jesus. O semeador é o Senhor, e Deus, Ele está a semear em nossos corações. E essa parábola fala de muitas sementes que caíram em locais diferentes, e a maioria delas não teve nenhum resultado, não teve nenhuma, irmão e irmã, quantidade. Porque quando você planta uma semente, você espera que ela multiplique, ou não é verdade? E nós também esperamos assim. Deus espera isso de nós. Deus espera que você produza para Ele. Deus espera que eu produza para Ele. Nós não podemos ser figueiras estéreis. Diga amém. Você está aqui comigo pelo YouTube, escreve aí amém, escreve glória a Deus. E irmãos e irmãs, Deus, Ele quer que nós venhamos dar frutos para Ele. A Bíblia fala: se nós formos a terra, irmãos e irmãs, boa. A Bíblia fala que a outra caiu em boa terra e deu o que, gente? E deu fruto. Nós vamos ser terra boa em nome de Jesus. Nós vamos ser terra adubada, nós vamos ser terra fértil, nós vamos ser terra em que Deus vai se orgulhar de nós. Diga graças a Deus. E hoje eu quero falar a respeito, eu não pesquisei muito, mas daquilo que eu pesquisei, de uma planta, ou podemos dizer de uma árvore, chamada bambu. Quantos conhecem? Eu creio que a maioria conhece o que é bambu. Todos conhecem o que é bambu? Irmão,
E o bambu, ele tem algumas características. Ele consegue vencer os ventos fortes. Vem aquele vendaval e derruba muitas árvores, não é verdade? Quantas árvores aí por esses dias ocorreram uns ventos aí aqui na grande São Paulo, nos estados aí, e até em alguns estados até do Rio Grande do Sul devemos orar, porque enfrentam furacões. Alguém viu na televisão isso aí passando, pessoal? Passando lá, levou casa, aquela destruição toda, levou árvore, muitos viram, mas o bambu permanece lá em pé. Por quê, pastor? Qual é o segredo para que o bambu seja uma árvore, uma planta tão forte? E nós também seremos assim, fortes em nome de Jesus, porque a nossa terra será boa. Diga amém. A minha terra, a sua terra vai ser boa. O bambu, ele alcança as alturas. O bambu, ele é bem alto, irmãos. O bambu, ele cresce para as alturas. Ele chega a 24 metros, é uma altura significante, é uma altura grande, e todos nós queremos crescer. Você pergunta para alguém: meu irmão, minha irmã, você quer alcançar lugares altos? Quem não quer? Quem não quer? Você quer alcançar patamares altos? Quem não quer? Mas para chegar até lá existem segredos, e nós vamos aprender nesta manhã, pois os segredos vêm de Deus, as direções vêm do Pai, em nome de Jesus. Quantos já viram ou já colheram bambus aqui, irmãos? Quantos já viram, já colheram bambu? Nunca colheu bambu? Nunca? Hoje em dia as pessoas não tem mais o costume, mas antigamente se tinha muito, né? O varal da dona de casa tinha que ter o quê, gente? Bambu, né? Tem gente que é assim até hoje, mas as pessoas perderam o costume. Então o bambu, você que já colheu bambu sabe disso. Você vai lá e arranca ele, puxa ele assim e sai ele todinho. É assim, gente? Você arranca o bambu da terra, não é não? Não é, gente? Puxa o bambu, é fácil de sair. Não é. Você puxa, não sai, não, é difícil. Irmãos e irmãs, o bambu, ele só sai de uma forma, só cortado. Não dá para arrancar. E essa é a primeira lição que Deus vai nos ensinar nesta manhã. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Nós precisamos de estrutura em nome de Jesus. O diabo não vai poder arrancar de mim, de você, aquilo que Deus semeia em nossas vidas. Quantos creem? Olha o que a Bíblia fala, que o semeador semeou, mas vieram as aves do céu e comeram. Ou seja, tirou de lá aquela semente. Tem pessoas que estão perdendo aquilo que Deus está plantando nele, que Deus está plantando nela. Nós não vamos perder. Nós não vamos ser pessoas de, irmãos e irmãs, superficiais. Nós vamos ser homens e mulheres que vamos ser como o bambu. Não arranca, ninguém tira você da presença de Deus. Diga graças a Deus. Não tem nada, não tem ninguém que tira você e eu da presença de Deus. O outro caiu em pedregais. Versículo 5: onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Então, o segredo para que eu e você, nós não conseguimos arrancar o bambu, é porque o bambu, irmãos e irmãs, as suas raízes, elas são muito profundas. As raízes do bambu, elas são profundas. Veja que a Bíblia está falando aqui, que quando essa semente que caiu nas pedras, nos pedregais, ela logo nasceu, mas não tinha terra o que, gente? Profunda, não tinha raízes. Então é o que acontece com muitas pessoas, é o que acontece com muitos. Eles não têm raízes, eles não criam raízes na sua igreja, eles não criam raízes na palavra de Deus, eles não criam raízes na presença de Deus. Por isso eles até nascem, aparentemente estão bem, mas não permanecem. Olha o que a Bíblia fala no versículo 6: mas vindo o que, gente? O
Leia aí na sua Bíblia. Mas vindo o sol. O que é o sol? É as dificuldades. O bambu, ele permanece lá intacto. Pode ser o sol que for, a seca que for, o bambu está lá, está de pé. É o que eu e você, nós iremos ser em nome de Jesus. Nós vamos estar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar lá firme em nome de Jesus. Nós vamos estar, meus amigos, minhas amigas, firmados naquilo que Deus nos chamou. O sol ele vem, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Por que muitos saem da presença de Deus? Porque muitos abandonam a casa do Senhor? Porque muitos não permanecem no altar de Deus? Porque não tem raiz. Ele não tem, ela não tem raiz. Ele só está de aparências. Ela só está de aparências. E muitos só aparentam estar bem, mas na hora da dificuldade, ele logo, irmãos e irmãs, perde aquilo que ele não tem. Então, a semente do bambu, o bambu chinês, uma outra característica, são 4 anos. 4 anos, irmão. Quando você planta uma semente, são 4 anos. Você não vê nada. 4 anos, nasce só um brotinho lá, você não dá nada. 4 anos. Mas no 5º ano, ele começa a crescer. Ele começa a alcançar patamares altos nas alturas. Irmãos, o Senhor quer fazer isso na nossa vida. O bambu ele chega a atingir a 24 metros. Nós não podemos viver no agora. As coisas de Deus precisam, irmãos e irmãs, de tempo. Nós queremos que Deus seja como estamos hoje, tudo imediatamente. O pastor está aqui agora ao vivo. Deixa eu ver com quantas pessoas estamos agora. Estamos agora com 6 pessoas aqui escrevendo em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já começaram a escrever em nome de Jesus. Olha que bênção. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Então, irmãos e irmãs, nós estamos aqui no imediatismo. As pessoas hoje têm a facilidade de ter o culto ao vivo, de você estar aqui pessoalmente. Então hoje as coisas são mais fáceis do que era antigamente. Hoje você se fala com uma pessoa que está em outro país instantaneamente, imediatamente. Então hoje nós vivemos no imediatismo. Hoje você não precisa mais ir na feira. Hoje já tem a fruta pronta, cortada, lavada. É só o que, gente? Hoje você não precisa mais fazer uma comida. Hoje já tem tudo pronto. Só esquenta no micro-ondas, 5 minutos está pronto. Mas é um gosto de borracha, irmão. Me desculpa falar. Os pessoal tem que aprender, não é a mesma coisa não. Igual a comida que vocês fazem. Diga graças a Deus. Irmãs, vamos preparar o almoço. O pastor não aguenta mais comer pastel. Eu como pastel todo domingo, já não aguento. Pastel é bom, né, gente? Mas comer todo domingo enjoa. Então prepare aí um almoço para o pastor, que eu estou esperando até hoje o seu almoço. Você não me trouxe, mas hoje eu vou comer uma salada, porque a barriga está começando. Vocês não pensam, mas a barriga está saindo para fora já. Então os pastel, o efeito colateral é muito grande, pessoal. Então, em nome de Jesus. Então, hoje tem tudo pronto. O imediatismo. As pessoas estão assim. Não querem mais preparar um prato. Não querem mais cozinhar. Não querem mais comprar uma fruta. Não querem mais plantar uma árvore. Esperar crescer a fruta. Então, espiritualmente, muitos também estão assim. Querem que Deus os atendam. Querem que Deus faça em suas vidas imediatamente, rápido, ligeiro. Senhor, tem que acontecer, meu Deus, tem que chegar a minha bênção. E não é assim, irmãos. Nós precisamos passar pelo tempo. Mas tem pessoas que ele quer as coisas que aconteçam na hora dele, no tempo dele.
E muitas pessoas trabalham, muitas pessoas se sentem frustradas. Meses, pastor, eu estou há anos, pastor. E o bambu crescer que é bom? Nada. E o irmão pastor não cresce. Mas calma, você precisa de estrutura. Diga amém. O bambu fica 4 anos ali, ó, só pequeno, um brotinho, e a gente não vê o crescimento, nada. Estamos como aquele servo que não via aquela grande chuva. Muitos estão assim, eles não veem nada na presença de Deus. A Bíblia fala que o homem de Deus falou para o servo: olha, vai lá e olha para o céu. E aí o servo de Deus foi lá e ele olhou para o céu, e ele dizia: Senhor, mas não tem chuva nenhuma vindo, não tem nada. Porque quando você sabe que está vindo uma chuva, o céu, ele mostra, né? Fica escuro, o tempo fecha, não é assim, irmãos e irmãs? Então, o servo do homem de Deus, ele foi lá ver, e ele não viu nada, ele não via nada. E assim são muitas pessoas, não veem, irmãos, não veem nada nas coisas de Deus, eles não estão enxergando pelos olhos da fé. Mas o homem de Deus falou: vai lá, olha de novo. E ele olhou, e a Bíblia fala que ele viu uma pequena nuvem. E nós, o que estamos vendo? Nós estamos vendo o crescimento que Deus está fazendo na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos na igreja, pastor. Calma, você precisa cuidar da sua estrutura, porque não adianta você passar 10, 20, 30 anos, terminar a sua vida nas coisas de Deus e não ter estrutura. Nós temos que ter estrutura, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos, o que, gente? Nós não vamos se esfriar, nós não vamos cair, nós não vamos cair com as dificuldades. Diga glória a Deus. Você e eu temos que ser como o bambu. Quanto maior são as árvores, quanto você vê aquela árvore enorme, maior são as suas raízes. As raízes são grandes. Vamos abrir lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 11. Nós vamos provar da Nova Jerusalém. E você precisa, para chegar lá, eu chegar lá, ter estrutura. Muitos já se perderam, muitos estão se perdendo. Ontem eu estava juntamente com um pastor e nós fazíamos uma live, e um texto que deu muita briga por esses dias nas redes sociais, e eu evito entrar em polêmica nas redes sociais, porque eu vejo que não leva a nada, né? Eu posso estar errado. Pessoas brigam lá, discutem, e muito se fala sobre alguma série de pessoas que hoje dizem não precisar mais da igreja. Eles são os desigrejados. Eles dizem: a igreja sou eu, não preciso estar num templo, eu não preciso, eu posso servir a Deus do meu jeito, da minha forma. E nós precisamos, irmãos, congregar. A Bíblia fala: não deixeis a vossa congregação, como é o costume de muitos. Irmãos e irmãs, Jesus, ele ia ao templo. E nós precisamos não deixar esse costume morrer em nossas vidas. Nós devemos permanecer firme neste propósito de servir a Deus no templo, em nome de Jesus. Digam amém, Jesus. E para isso, para a gente servir a Deus no templo, nós temos que ter estrutura. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós no templo vamos ver coisas que pode ser escandaloso, pode ser algo que lhe frustre, pode ser algo que lhe, irmão, ele fira, ele machuque, como já aconteceu. E tem pessoas que ele não tem estrutura para ver e saber de determinadas coisas. Até hoje, irmãos e irmãs, muitas pessoas estão aí afamadas, muitas igrejas estão afamadas por escândalos. E os escândalos, Jesus diz que eles viriam
mas Jesus fala: ai de quem vier os escândalos. Então nós devemos orar para que nós não venhamos perder a estrutura, as raízes. Por isso que você tem que ter raiz forte. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Só quem tem raiz forte vai provar o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. E tinha a glória de Deus. Você vai ter a glória de Deus na sua vida. Quantos creem? E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como o cristal resplandecente. Você vai resplandecer, irmão. Você vai brilhar a glória de Deus. Como Jesus compara como aquela pedra preciosa. Espiritualmente nós vamos brilhar em nome de Jesus. Olha o versículo 19. Olha o versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornado de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, aleluia, o quinto saldônico, o sexto sárdio, o sétimo crisótio, e o oitavo berito, e o nono topázio, o décimo crisopaso, e um décimo jacinto, e um décimo ametista. Só pedra preciosa. É nesse lugar, é nos céus, é lá, irmão, é lá, irmã, que nós vamos ver e provar as maravilhas de Deus. Mas para a gente chegar até lá, para a gente provar, nós precisamos de estrutura, de raízes profundas. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Digam: eu creio. Você está comigo pelo YouTube? Escreve: eu preciso de raízes profundas. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 49. Jacó, ele só passou porque ele tinha raízes profundas. Irmão, irmã, você só vai passar e enfrentar essa luta e não vai morrer se você tiver raízes profundas. Você precisa ter raízes profundas, porque senão você vai morrer no meio do caminho. A Bíblia fala do povo de Israel que muitos padeceram no deserto. Deus não nos chamou para a gente morrer no deserto. Deus não nos chamou para a gente padecer no deserto. Deus chamou para nós provarmos do reino dos céus, para nós, irmãos, sermos salvos em nome de Jesus, para que eu e você, meus irmãos, possamos desfrutar do melhor de Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluias, em nome de Jesus. Irmãos, José, ele só pôde enfrentar tudo que ele passou porque ele tinha raízes profundas. Se você não está conseguindo enfrentar, é porque você não está preparado, você não tem raízes profundas. Eu não tenho raízes profundas. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 49, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus, versículo 22. Olha o que diz as escrituras: José era um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Aleluia. Assim será eu e você, meu irmão, minha irmã. Você vai ter raízes profundas. Diga glória a Deus. Como José, ele frutificou, ele deu fruto. Ele, irmãos e irmãs, não envergonhou o Senhor. Na casa de Potifar, aquela mulher queria ter um caso com ele, mas ele não fez como Davi. Ele não deixou com que a cobiça, com que o desejo da carne o dominasse. A Bíblia fala que José, o que ele fez, gente? Bom dia, meus irmãos. Vocês estão aqui comigo? O que José fez com aquela mulher que queria ele? Fugiu, ele fugiu. Saiu correndo, falou o quê? Eu não vou, eu não quero. Ele tinha raízes profundas. Quantos creem? Por que a gente não foge daquilo que é errado? Por que nós, irmãos e irmãs, aceitamos o pecado? Porque não temos raízes profundas.
Pastor, por que o meu filho se desviou? Por que aquele irmão, pastor? Mas aquela irmã, pastor, ela parecia ser tão firme, porque ele não tinha raízes profundas. Pastor, por que aquele pastor, a pastora caiu, pastor? Ai, misericórdia! Porque ele não tinha raízes profundas. E muitos estão assim, sem raízes profundas. E muitos estão assim, mas a Bíblia fala que José, ele tinha raízes, ele tinha e dava fruto. E a Bíblia fala que ele estava junto à fonte. Irmãos, nós temos que estar junto à fonte. É Jesus, é o Senhor. Chegou em um momento em que José, ele foi injustiçado, julgado, preso e lançado na prisão. Mas por que José passou por tudo aquilo? Porque ele tinha raízes profundas. José, ele estava junto à fonte. José, os ramos correm sobre o muro. A Bíblia fala que José, na prisão, Deus o honrava. Aleluia. Aonde você estiver, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você vai ser, irmão, irmã, alguém que vai ser como bambu. Você vai crescer onde você estiver. O crente tem que, irmão, aprender a fazer do limão uma limonada. Diga amém, Jesus. O crente tem que ser igual gema clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Oh, glória a Deus. Assim temos que ser nós, meus irmãos. O José, ele cresceu, saiu da prisão, Deus o honrou, ele se tornou governador. A Bíblia fala que ele se tornou um homem grande, porque ele tinha raízes profundas. Você e eu vamos ter raízes profundas? Você que está no YouTube vai ter raízes profundas? Escreve nos comentários: eu irei ter raízes profundas. Irmãos, nós vamos aprender outras características do bambu e de toda árvore que cresce. As raízes, elas não ficam à mostra. Elas ficam aonde, gente? Dentro da terra, embaixo da terra. Você vê a raiz? Você não vê. Ela está no oculto. E as coisas de Deus, trazendo para nós a revelação, o entendimento da palavra, as coisas de Deus, as nossa estrutura, as nossas raízes, elas não vão estar à mostra. Você não vê as minhas raízes, eu não vejo as suas raízes. Assim como o missionário vai pregar essa semana, e vocês podem acompanhar a respeito dos anjos de Deus. Você não ora aos anjos de Deus, mas eles estão cuidando de nós. E você não vê as raízes, mas as raízes, elas são necessárias. Elas são necessárias. Irmãos, nós precisamos ter raízes. Nós precisamos ter raízes. E as raízes não são conquistadas mostrando. Hoje nós estamos na era do amostrar, do mostrar. Não, eu tenho que tirar uma foto para mostrar que eu fiz algo. O meu patrão falou para eu fazer um vídeo aqui para eu mostrar. Antes nós éramos mais no oculto, fazíamos em secreto. Hoje é talvez mais difícil você fazer uma surpresa para alguém, porque tudo você já mostra, você quer mostrar aquilo. E nas coisas de Deus, irmão, nós não vamos mostrar. Nós vamos conquistar muitas coisas no secreto, no oculto, em nome de Jesus. Qual é o segredo para você estar em pé, irmão? Qual é o segredo para você estar em pé, irmã? É você buscar a Deus no oculto, no secreto. É muito fácil nós estarmos aqui, é muito fácil eu estar diante de você, a igreja está junta, mas e na sua casa? E no seu trabalho? E naquele momento de dificuldade? É ali que você tem que buscar a Deus, é ali que eu tenho que buscar a Deus. Quantos vêm os problemas, as lutas, a dificuldade, mas sem intimidade com Deus, a gente cai. Mas se a gente tiver intimidade com Deus, aquilo que está em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu vou pedir para o irmão colocar para mim, por favor. E você abre no Salmo 63 em nome de Jesus. O irmão coloca para nós aqui, é só um versículo, mas o Salmo 63 nós vamos ler ele todo. Assim diz o Mateus capítulo de número 6, versículo 6. E você abre no Salmo 63, no meio da Bíblia, é o Salmo 63. Assim diz as Escrituras. Jesus falou: mas
Tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está onde, gente? Oculto. O teu pai que vê o que está em oculto, ele vai o quê? Te recompensar. Aleluia. Então, aquilo que muitas vezes fazemos para todos ver, pastor, mas lá na minha empresa é assim, pastor. O pessoal só trabalha quando o patrão está lá. Quando o patrão está lá, ninguém trabalha não. Aí você vê um correndo para lá, pega a vassoura, começa a limpar. O outro começa a mexer na papelada. O chefe está vindo. Mas e no oculto? É daquele jeito, devagar, pastor. Mas eu não, pastor. Eu trabalho diante do patrão e no oculto. Pastor, eu não sou reconhecido, eu não sou reconhecida. Mas Deus está vendo tudo. Quantos creem? Talvez o seu patrão não reconhece, talvez o seu familiar não reconhece, talvez o seu marido não reconhece, os seus filhos não reconhecem, mas Deus está vendo tudo. Aonde você tem trabalhado no oculto, aonde eu tenho trabalhado no oculto, aonde você não vê, aonde você não vê, mas Deus está vendo. E o Senhor vai nos recompensar. Diga amém, Jesus. Olha o que diz do Salmo 63. Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Por que que Davi passou no deserto, pastor, e não morreu? Por que que Davi enfrentou ali aquela dificuldade e não caiu? Porque, irmão, Davi, ele buscava a Deus no secreto, ele buscava a Deus no oculto, ele buscava a Deus em todos os momentos, e até nos momentos em que ninguém via, até nos momentos que ele estava só, ele buscava a Deus. É o que nós vamos fazer. Ele dizia assim, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, aonde não há água. Que coisa linda, hein? E nós estamos como Davi? Veja o que ele diz. Ele clama por Deus, e ele clama por Deus 2 vezes, e ele fala: de madrugada te buscarei. Nos momentos em que as pessoas estavam ali descansando, dormindo, sonhando, Davi estava buscando a Deus no oculto, no secreto. E nós precisamos termos essas práticas, irmãos e irmãs, de buscar a Deus em momentos em que são inoportunos, em momentos que não são momentos ali preparados para isso. E a Bíblia fala que Davi, ele dizia: eu te desejo a minha terra seca e cansada, onde não há água. Então Davi, ele estava numa situação difícil, mas ele desejava o Senhor. Irmãos, se nós tivermos raízes profundas, nós vamos desejar Deus, passando a luta que for. Diga amém. Versículo 2: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi. Aonde, gente? No santuário. É o que você precisa, é o que eu preciso. A gente precisa ver a glória de Deus, ver a presença de Deus, ver a força de Deus, como Deus fortaleceu. E Deus nos fortalece na igreja. Deus quer fortalecer você na sua casa. Tem pessoas que dizem: pastor, mas quando eu estou no meu trabalho, eu não sei, parece que vem uma coisa. Pastor, parece que quando eu estou, pastor, em uma situação, eu não vejo Deus. Não, irmão, está repreendido isso em nome de Jesus. Você precisa buscar o Senhor, e você precisa ver a fortaleza de Deus na tua vida, onde quer que você esteja, até no deserto, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os teus lábios te louvarão. Assim como eu bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama,
e meditar em ti nas vigílias da noite. Quantas vezes, irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele tinha o desejo de louvar a Deus. A Bíblia fala que a benignidade era o melhor do que a vida, a bondade de Deus. E Deus tem sido bondoso, Deus ele tem sido misericordioso. E a Bíblia fala que ele iria bendizer o Senhor enquanto viver em nós. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Davi iria levantar as mãos e louvar a Deus. A Bíblia fala que a alma de Davi ia se fartar, como ele comia uma comida bem engordurada, bem forte, né? Igual uma feijoada. Dá até fome agora, né, irmãos? É um mocotó, só comida forte. Fala aí uma comida forte aí. Baião de dois, maravilha. Fala uma comida forte aí, irmãos. Feijoada, fale mais. Rabá, glória a Deus. A coisa está ficando boa. Vamos parar de falar de comida forte. Então, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti a minha cama. Então Davi, ele despertava na noite para meditar no Senhor. E nós estamos despertando? Tem gente que acorda à noite, vai assistir jornal, uma notícia, matou, morreu. Não, irmão, vamos ler a Bíblia, vamos louvar, vamos orar. Deus ele quer intercessores. Deus ele quer homens e mulheres que vão interceder. Digam amém. Versículo 8: a minha alma te segue como, gente? Veja o versículo 8: a minha alma te segue de perto. Aleluia. Você vai estar perto de Deus, Deus vai estar perto de você. Quantos creem? A tua destra me sustenta. O Senhor vai te sustentar em nome de Jesus. Por onde você passar, pelo vale da sombra da morte, Deus sustentava Davi. Deus vai te sustentar. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão como uma ração para as raposas. Irmãos, não se preocupe com o teu inimigo. Não se preocupe com o mal que quer te lhe destruir. Não se preocupe com aquele que deseja o seu mal. Se preocupe em estruturar a sua vida na presença de Deus. Davi, ele sabia que os inimigos deles seriam todos destruídos. Nenhum ficaria de pé. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Aleluia. O Senhor vai fazer a obra. Deus ele vai cumprir as grandes promessas em nome de Jesus. Irmão, o bambu, ele, antes de crescer para o alto, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. Ele tem raiz, ele tem estrutura. Não adianta você orar e eu e você, nós nos esforçarmos e queremos alcançar grandes patamares, grandes objetivos, chegarmos a lugares altos. Se nós não tivermos estrutura, a gente vai cair, a gente cai. Primeiro eu preciso de estrutura, primeiro eu preciso de raiz. Aí você vai entrar na faculdade e não vai se desviar. Diga glória a Deus. Você vai entrar na faculdade e não vai ficar meio biruto da cabeça, ó. Você vai continuar servindo Jesus. Você vai entrar numa boa empresa e não vai se desviar. Você vai numa festa de aniversário do seu familiar e não vai se desviar. Você não vai aceitar uma bebida que lhe oferecem. Você não vai aceitar uma doutrina que lhe oferecem. Você vai estar firme na presença de Deus. Diga glória a Deus. Mas para nós orarmos agora, em nome de Jesus, nós terminarmos a última lição sobre a palavra de hoje. Um grande perigo que corremos. Toda árvore, vamos ver se você sabe o que eu vou falar. Toda árvore que vai ficando velha, as suas raízes vai ficando como, gente? A mostra para fora. Não vai? Pode ver uma árvore velha, a raiz começa a sair para fora. Começa a mostrar a raiz. E as raízes não podem ficar para fora, porque senão a árvore cai. A mesma coisa é para nós. Nós não podemos colocar para fora determinadas coisas, irmãos.
nós não podemos mostrar determinadas situações, nós não podemos mostrar as nossas fragilidades, nós não podemos mostrar o nosso íntimo, o nosso oculto para qualquer um. Hoje nós estamos na era digital. Hoje a pessoa, ela não precisa mais namorar pessoalmente. Hoje tem namoro online. Hoje a pessoa pode trair a esposa online. Hoje o marido pode trair a esposa online, a esposa online. Hoje muitas moças ficam despidas para muitos rapazes online. É uma situação triste. As pessoas não estão se guardando mais. E há muitos escândalos, irmãos. Há muitos que estão escandalizando. E nós precisamos vigiar, porque as nossas raízes não podem sair para fora. Diga glória a Deus. Eu não posso ser uma pessoa velha espiritual. Eu não posso ser velho espiritual e mostrar as minhas raízes, mostrar a minha intimidade. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso, em nome de Jesus, buscar a Deus. E muitos andam com uma máscara. Ele finge ser uma coisa, só que ele é outra. As raízes que estão para fora precisam ser tratadas por Deus. Talvez você é uma pessoa que se mostra muito. Você é alguém que transparece muito. Você é uma pessoa que mostra a sua nudez muito, as suas fragilidades muito. E Deus nesta manhã de domingo, Ele quer nos tratar. Diga glória a Deus. Há uma ligação com o coração e a boca. Nós não podemos ter uma boca santa e um coração sujo. Não podemos ter um coração limpo e uma boca suja. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 11. O irmão vai colocar para nós. Mateus capítulo 15, versículo 11. Muitos ele dizem: ah, pastor, mas minha raiz está para fora. Mas eu estou na igreja. Eu estou firme. Tem alguma coisa errada. Pastor, mas eu estou na presença de Deus, mas eu estou falando só o que não presta. Tem alguma coisa errada. Nós estamos de aparência, e pode ser que a gente caia. Você vê árvores aí, irmãos, que você fala: como que essa árvore caiu? Uma árvore tão grande. Mas você não vê dentro dela. A gente vê por fora a casca, a gente vê por fora, mas dentro de muitas árvores está oca, tem cupim, e é o que faz muita gente cair. Eles vão ficando oco, e a gente não vê por dentro, a gente só vê por fora. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que está saindo de mim, o que está saindo de você, irmão, o que está saindo de nós, é isso, irmãos e irmãs, que vai contaminar a nossa vida espiritual. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que falo mesmo, doa quem doer, machuca quem machucar. Então, você é uma árvore que está com as suas raízes para fora. E a Bíblia fala que isso contamina, machuca, fere. E a Bíblia fala que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Porque aquilo que sai demonstra aquilo que está dentro de nós. A Bíblia fala em outra ocasião que a boca fala que o coração está, e nós estamos cheios do que, irmão? Se nós estivermos cheios, irmãos e irmãs, de erva doce, você vai exalar erva doce, é ou não é verdade? É o que acontece. Se você está cheio de Deus, você vai exalar Deus, você vai demonstrar Deus, você vai falar de Deus. Os sentidos vão refletir, os sentimentos vão refletir as palavras, atos. Raízes expostas precisam ser tratadas, precisam ser renovadas por Deus. Deus é o agricultor, Deus é aquele que poda, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que coloca, irmãos e irmãs, é adubo. Deus quer cuidar de nós. Quantos creem? Vamos orar juntos nesta manhã. Quantos estão aqui comigo? Deixa eu ver quem está aqui comigo agora pelo YouTube, escrevendo, crendo. Escreve, meu irmão, escreve, minha irmã, em nome de Jesus.
Aleluia. Eu tenho 6 pessoas comigo: Manuel Guerra, Ana Paula Coutinho. Eu tenho aqui a Vanilda Farias, glória a Deus.